E aí galera, sejam bem-vindos ao Trilha para o Seu Sucesso da Agência Palco, uma empresa do Estúdio Sol e da Emotion Studios, comprometido com os resultados da sua carreira. Hoje a gente vai falar sobre como escolher seu instrumento, entender como que funciona isso, como ter o primeiro instrumento, entender um pouco sobre orçamento, quais são os grandes desafios para você escolher aquele instrumento certo e que vai te ajudar na sua identidade. Hoje a gente está aqui com Glauco Mendes e Guilherme Fonseca. Falar só um pouquinho. Glauco tocou com o Tia Anastácia, da formação inicial, hoje toca com o Pato Fu. Guilhermão hoje está guitarrista do Projeto Sandy Júnior, né? E vamos falar hoje um pouco sobre instrumento, falar um pouco sobre essa realidade nossa de instrumentista e como escolher o instrumento, como pensar isso e ajudar os músicos a desvendar esse mistério, né? Conta um pouquinho pra gente aí, cada um, como é que foi o início, esse primeiro instrumento, qual que é a lembrança que você tem, essa primeira batera que você pegou na vida? Bom, nos anos 80, foi quando eu comecei, né? Criança, final dos anos 80, né? Minha primeira bateria foi em 88. Quando eu fiz 10 anos, eu ganhei a primeira bateria. Era muito difícil, né? Você ter acesso a instrumentos importados e tal. Então, aqui tinha a famosa Saema, tinha umas marcas assim, antigamente tinha até uma que se chamava Caramuru, essa eu já não cheguei a conhecer, não. Mas assim, eram instrumentos horrorosos. E a nacional, que era legal, era Pinguim, né? Que ainda temos aí, que é como se fosse um opalão daqueles reformados, assim, quando você encontra assim, revitalizado. É bom. Tem um som lo-fi, que a gente pode chamar de lo-fi, com aquele mofo, né? Que sai, que você sente um mofo assim na gravação, que é aquele som mais abafado, aquele som de bateria antiga, que é bem legal. Mais pra frente eu consegui comprar uma Pearl, que foi, digamos, que foi minha primeira bateria assim legal, profissional. E depois fui cair pro meu sonho, que era a Vista Light, que é aquela Ludwig, que é a marca tradicional do rock and roll, né? Ringo Starr, todos os bateristas de rock praticamente. E o John Bonham, que era o baterista do Led Zeppelin, é a bateria mais próxima da dele, que ela é transparente, né? Ela é de acrílico. Então eu cheguei nessa bateria, que é uma azul, chamo ela de trem azul, inclusive. E essa é a minha bateria há muitos anos, não troco por nada. O instrumento ruim no início, ele é um problema, assim, pode desestimular, você acha? Eu vou te falar que o instrumento ruim no início é igual o skatista brasileiro quando chega lá nos Estados Unidos. O cara aprendeu a andar na pista craquenta aqui, tomando tombo, caindo em pedra portuguesa. Quando o cara chega lá na pista top, o cara arregaça. Né? É um pouco isso. Assim. É um desafio, né? É um desafio. Você aprende com um trem ruim, depois que você pega o bom, você fala, agora que eu tô Agora eu tô bonito, né? Não, que isso seja certo. Né? O Guilherme, que está lá nos Estados Unidos, ele sabe. Você ter oportunidade para as coisas, você conseguir já treinar com equipamento bom, você já começar a coisa boa, é ideal. Esse negócio de brasileiro é foda, porque começa a tocar com trem ruim, depois na hora que pega o bom. Mas a real é essa. A gente começa com o ruim, na hora que pega um bom, fala, nossa senhora, vamos lá. Então, tu tem que olhar o lado bom, né? Mas não é o certo, não. O certo é a gente começar com coisa boa, a gente ter acesso a coisa boa, né? E eu sei, Guilherme, como é que começou, assim, o guitarrista tem a coisa do violão, né? Compra um pai, né? Compra um violão, compra uma guitarra, o menino quer fazer som na guitarra, e ele quer comprar uma guitarra de cara. Como é que foi isso? Seu pai quer ouvir um João Gilberto, um Tom Jobim, e você tá lá só na... Vai pra caixa de brita, né? Mas eu queria que minha história fosse um pouco mais romântica com o primeiro instrumento, porque eu invejo quem tem o primeiro instrumento até hoje, e eu não tenho, porque eu comprei uma primeira... Na verdade, eu estudei violão e comecei a ouvir guitarra, assim, guitarra meio cativou mesmo, era aquilo que eu queria. Aí foi bem na época que teve o Rock in Rio 1, aí veio AC/DC aqui, Scorpions, Queen, som de distorção. Paixão, primeira vez. Eu tocava violão, não sabia como que aquele som de distorção acontecia e tal. Comprei uma guitarra tonante que minha mãe me deu, foi trocada num videogame, CCE. Depois porque eu tinha comprado uma Stratosonic Giannini, que foi perdida num táxi. Num show do República dos Anjos, uma banda de rock que eu tinha aqui em BH e tal. Um show aí e tal. E depois a gente vai adquirindo assim, outros instrumentos e tal. Igual o Glauco falou, você ter um bom instrumento
ajuda muito a desenvolver mais rápido. Não é igual uma pessoa que está querendo matar a fome, está com problema de estar com fome primeiro, antes de fazer outras coisas. Quer dizer, você vai lutar com um instrumento duro, com uma entonação que não rola, para poder tocar afinado, só isso, para chegar nisso. Enquanto o cara que tem o instrumento pronto, melhor, ele não está preocupado com essa fome, com essa coisa básica. Ele já está na técnica ali na frente, já possibilita uma nova etapa. Então, eu acho que é isso. E o primeiro instrumento, acho que você deve comprar um instrumento que tem a ver com o som que você ouve, é viver a adolescência, a infância da música também, sabe? O que você gosta? Você gosta de rock dos anos 80? Você gosta de jazz? Você vai comprar uma guitarra parecida ou com a do Pat Metheny ou com a do Ed Van Halen. A primeira é uma coisa romântica, né? Sim. E depois que você vai, igual o Glauco também falou, que a gente precisa de um instrumento, quando você começa a gravar e tal, você precisa de um instrumento, de uma cor para cada trabalho, assim. Aí sim, você começa a adquirir coisas que não tem a ver com a sua infância musical ou com a sua raiz de música principal, mas você precisa de cores e coisas diferentes para poder ser profissional e ter como desenvolver trabalhos diferentes, né? Versáteis. Agora, é legal porque, assim, a escolha do instrumento, ela se esbarra um pouco com a identidade do músico também, né? Então, assim, vou comprar um instrumento X para a identidade. Como é que funciona isso? Como é que funciona para vocês? Escolher um determinado instrumento que acabou delineando o tipo de instrumentista que você é, né? Eu aprendi ouvindo rock, né? Claro. Mas o cara que fez a diferença assim mesmo para mim é o John Bonham do Led Zeppelin. Eu acho que esse é o cara que, na minha opinião, revolucionou a bateria, e principalmente em relação ao rock. Então, quando eu descobri que o som daquele cara, não só a microfonação, o jeito de tocar, mas aquela dimensão de tambores, né, que é da Ludwig Vista Light, que é essa transparente. Acho que visualmente também, que ele não usava só ela, né? Ele usou ela durante uma época. Mas visualmente, assim, é um instrumento que chama atenção, eu acho diferente, sempre achei. Então eu cheguei nesse instrumento por muita sorte, que ela apareceu aqui em Belo Horizonte. Um cara descobriu no jornal Balcão, que era um jornal que tinha antes da internet e tal. Descobriu essa bateria num bairro afastado, por preço de banana. Pô, paguei 3 vezes o preço que ele pagou, feliz da vida. Falei, merecido. Toma aqui 3 vezes o valor que você pagou, porque isso aqui eu sempre quis. É o instrumento que eu sempre quis. Com o sonho realizado, não troco por nada. E tô nela até hoje, assim. Até eu gosto de variedade de instrumentos. Até falando assim, eu tenho um leque aberto assim, de estilos musicais. Hoje, por exemplo, eu toco no Chamo Síndico, que é um bloco de carnaval que virou uma banda. Eu sempre gostei de desafios, assim. Então, assim, eu gosto rock, Tia Anastácia, Led Zeppelin, mas eu gosto de outras coisas. Por exemplo, bateria eletrônica. Adoro bateria eletrônica. Então, eu insiro a bateria eletrônica em quase tudo que eu faço. A Roland SPD-30 é um instrumento que eu uso muito e gosto muito de sample, de coisa. A gente acha que tem que estar aberto a tecnologia, a facilidade da tecnologia, o sample, né? É uma nova forma de se expressar, né? Então, que vai para além do instrumento, né? Então, eu gosto disso pra caramba, né? Lá no Chamo Síndico mesmo, eu uso uma caixa, um chimbal e a bateria eletrônica. Entendi. O bumbo quem faz é a surdista que faz, a percussionista. Então, assim, já é uma pegada completamente diferente. Eu gosto de sair da zona de conforto e fora da caixinha. Bem diferente. E eu aprendo e ensino também nessa mistura, né? É a troca, né? Então, esse instrumento é isso, assim. Essa bateria, digamos que eu cheguei no meu som com ela, assim. E misturado juntamente com essa bateria eletrônica, vira um Glauco, vamos dizer assim. É um pouco diferente, eu fico pensando, do músico de estúdio, né? E isso vem muito dos Estados Unidos, até dos músicos de orquestra, que chegam lá e falam o que temos para hoje, né? Que é aquele músico que grava de tudo e tal. Mas Guilhermão, para quem não conhece, já viu, pelo amor de Deus, veja esse cara tocando, porque tem uma identidade muito clara, e isso como produtor musical, isso é muito bom, né? Porque você já fala assim, cara, eu tenho uma música e eu quero o Guilhermão, preciso daquele cara. Isso, sob o ponto de vista da produção musical, isso é maravilhoso, né? Como é que você achou essa identidade sua? Isso foi uma coisa orgânica, impulsionada? Como é que foi isso? Guitarra definitivamente, para mim, teve a ver com rock.
eu ainda não tocava guitarra, aí eu ouvi Beat It, do Michael Jackson, é um solo do Ed Van Halen. Nossa. Eu ficava dublando aquilo assim, sem saber tocar. Eu não sabia tocar, nem sabia quem era Ed Van Halen também não. Mas aquilo me deu uma arrebatada, assim. Eu falei, bicho, que loucura. Porque esse solo de Beat It é melhor do que vários dele no Van Halen mesmo, né? Então, eu acho que essa estrutura minha do rock é o pilar central, assim, do meu som. E como a gente vai crescendo e vendo que você vai viver de música mesmo, que você vai escolhendo e é escolhido, né? Não consegue fazer outra coisa, aí você tem que começar a diversificar. Aí você vai acoplando outras coisas no seu arsenal ali, né? Guitarra tem uma coisa muito romântica também do instrumento. Você tem que gostar daquele instrumento, ele tem a ver com a sua história, mas você tem que agregar coisas. Por exemplo, eu estou fazendo essa turnê Sandy Júnior. Eu tive que vir, eu moro nos Estados Unidos, eu tive que vir de lá com uma guitarra, porque essas coisas são pessoais, inclusive um artista te escolhe muito por causa do seu som, e que você desenvolveu a vida inteira, ainda mais uma turnê que está sendo tudo gravado o tempo todo, então tem que estar tudo muito em cima, você não pode desperdiçar com nada que seja muita viagem, e nem pode deixar faltar nada, e com a restrição de bagagem, tudo. O que eu vi? É um show luxuoso que permite trocar de instrumento, fazer um monte de coisa, mas eu toco o show inteiro com uma Stratocaster. Entendi. Porque o material deles é cheio de som de Stratocaster. Eu ouvindo o material, assim, a maioria é Strato, e tem o Edu Tedeschi, que faz violões e algumas outras guitarras, ele toca de tele. Então o que a gente fez? É uma Telecaster que ele está usando. Tem um timbre diferente, né? E ele cuida dos violões e de um timbre de guitarra Telecaster. Eu tinha que estar com uma Stratocaster para os timbres pintarem os timbres das músicas, uma turnê de comemoração. Não é tudo igualzinho, tá vivo, a gente tá tocando, mas você tem que ser fiel, é um presente para os fãs também. Então você tem meio que tá dentro, ser fiel ao som que eles estão, que tá na lembrança deles. Né? Qual era a guitarra? Por mais que eu ame tal outro instrumento, eu acho que é muito legal tocar com esse instrumento, o visual vai ser foda, mas para atingir, assim, para satisfazer o artista, o produtor musical e todo aquele organismo que engloba ali, né? Mas sem perder a identidade, né? Mas sem perder a sua identidade. Que é uma coisa, você tocar para artistas ele te escolheu porque você tem alguma coisa diferente, nem que seja ser gente boa na estrada, fácil de trabalhar, alguma coisa você tem, né? E o desafio não fazer muito a mais a ponto de desvirtuar o conceito e nem fazer a menos a ponto de, poxa, eu tô te pagando, eu te trouxe porque eu quero você tocando. Então, essa linha tênue tem muito a ver com o instrumento. Se você tiver com o instrumento adequado, sabendo que você tem que fazer aquilo ali, aí você primeiro atende o que é necessário e começa a esbarrar um pouquinho para mais ou para menos e tal. Você se acha ali. Sintonia fina, né? Ninguém sabe, poucas pessoas sabem o que é sintonia fina. Agradando o artista, o conceito, a equipe técnica. Muitas vezes é melhor você ser amigo do hold do que procurar estar muito em contato com o artista. Porque esses caras sabem mais do seu instrumento do que você tem hora. Então você tem que pesquisar muito o instrumento. Porque você chega numa equipe técnica de um hold que está sendo bem pago para mostrar serviço, para mostrar que ele sabe, ele precisa daquele trampo, ele vai mostrar que sabe. E se você estiver inseguro no seu som, às vezes por causa da equipe técnica que não sente firmeza no seu conhecimento do instrumento, você às vezes roda numa gig assim, sem saber por quê. E no caso do guitarrista, não é só a guitarra, né? Vamos falar que tem o pedal, tem o ampli. Então tem essa confluência de coisas aí que é um pouco diferente da bateria, mas que é também achar o pedal certo e achar a guitarra, o ampli certo, né? Timbre. Guitarra tem essa coisa de timbre, né? Muitas vezes a música vem escrita para todo mundo, tudo bem, você tem uma partitura para ler, mas e a partitura do timbre? Não tem. Às vezes você tem que tirar um cover, uma música lá do Tears for Fears, super bem timbrado, cara, e que todo mundo conhece, todo mundo sabe aquele riff de core salteado, você vai tocar aquela música, poxa, como é que você não acha é isso, né? Então timbre também, o Glauco aqui que é um master aí na timbragem de batera de rock and roll, né? Você falou do Borra mesmo. É aquele grau, é aquele supra-sumo do som de batera que todos os bateras, mesmo os de jazz, buscam também, né?
O som de bumbo, assim, é um negócio que hoje em dia, ao vivo, então, é muito difícil você conseguir chegar num som de bumbo de rock mesmo, assim, que você ouve e fala, Poxa, tem ar também, né? O som hoje é só agudo e grave, as pontas. Quando não é aquele som que parece que tá tocando em almofada. Que trem mais sem sal. Chão de van. Bicho, cadê o médio do negócio, cara? Não tem. Cadê o ronco do negócio? O rock você tem que ter médio ali, roncando ali. Aí eu fui entender. Pele porosa, né? Que é uma pele com um jato de porosidade, com uma pele animal no fundo. Pra chegar nesse som ao vivo. Porque no estúdio você até consegue calibrar, né? Mas como é que você chega nesse som ao vivo, para não ficar aquele som quicado, né? Aquele som de bumbo que você tá cansado de ver, de pop. Não, rock, aqui é rock, não é pop. Nós vamos tocar um rock aqui com uma pegada, inclusive, mais retrô. Beleza. Pele de animal, de couro. Vazamento. Pele de couro fechado. Uma na outra, ar, né? Pele de couro, microfone por fora. Aí vem, vem aquele ronco do médio. Aí você fala, e quando você... Pô, vamos tocar um LED? Vamos. Aí você toca o LED, cara, não vem aquele boom, né? Pra quem conhece, quem é batera, sabe o que eu tô falando, assim, a diferença de timbragem de som de bumbo, realmente, cara, eu custei pra entender isso. Pois é, mas isso tem a ver, que eu acho que as pessoas têm que ouvir isso cada vez mais, com o quilômetro rodado, né? Com o quilômetro rodado. A gente só consegue também essa informação toda praticando e sentindo. Não, mas e você acha, assim, hoje a gente vive até um questionamento que eu acho que muita gente tem, a gente vive numa velocidade, parece que o mundo está até mais rápido, né? E a gente às vezes não tem o tempo para essa calma de entender. Como é que vocês veem isso, assim? Né, a gente vive tão na procura da gig, nos trabalhos e nas viagens, que ainda tem tempo pra gente fazer essa experimentação, assim, ou já passou isso no início? Precisou de um tempo para eu entender várias coisas em relação a essa questão mesmo, que eu achei muito interessante como é que o Guilherme colocou, dessa relação com a equipe técnica e como que você vai colocar seu som, para você ter essa certeza de um dia chegar hoje, um artista for me chamar para tocar, eu vou já chegar com a coisa mais pronta, como antigamente eu já não teria, né? E realmente é um momento ali, é uma relação que muda tudo mesmo. Vai dizer o tempo que você vai durar nessa gig, ou se aquilo vai dar certo, né? Você vai conseguir ter. Então, lá no Patofu mesmo, eu já cheguei mais pronto e como a gig também proporciona uma liberdade e um conforto para trabalhar, porque depende muito disso também, né? Dependendo de onde você vai tocar, você talvez não vai ter. É melhor você nem mexer nada, não. Vai ali no simples. Vai no simples, porque senão você vai criar caso. Você vai começar, meu cara... Porque a gig não permite que você fique preparando demais o seu instrumento. É melhor ir no simples. Quando a gig te proporciona você preparar, beleza, você tem que ter o que oferecer. Cara, por mais que às vezes o artista está viajando, a gente está na realidade do chão ali, abrindo a massa, muitas vezes, o artista viaja. Bicho, o artista, ele sabe uma coisa global, geral, que às vezes você não tá ligado. Então tem que ouvir os caras, resolver o problema deles, depois, sólido, tá resolvido, aí você... Tá, eu vou fazer menos, que aí vai ficar charmoso. Ou aqui precisa mais um pouquinho. Né? Agora, tem, ao mesmo tempo, Guilherme, você que tá lá nos Estados Unidos e fazendo muita coisa para cá e gravando em casa, né? Então, falar um pouquinho sobre isso, né? Isso tem acontecido com os bateras também, de criar o seu home studio, de gravar bateras para outras... Como é que é isso? Como é que é a diferença entre ter a identidade e também ter à mão diversas opções para o artista, né? Várias vezes que a gente já gravou, você me manda várias tracks, pensei isso, pensei aquilo, várias coisas, e não necessariamente a gente usa tudo, né? Como é que é isso, assim? Perde-se um pouco da identidade quando a gente tem várias opções? Eu acho que a opção é algo bom, porque se você tem experiência e tem opções, você acha o que você precisa. Às vezes você está na 8ª música de um disco, você já gastou umas coisas ali, você, puxa, cara, o que eu faço agora? Você ouve a letra. Ouve a letra, cara. Ouve a letra, vai te dar tudo. Vai te dar uma guia, cara. Entendi. Mas é mais contemplativo, é mais agressivo, é desafio, eu te amo, tipo assim, você foi embora, eu tô puto. O refrão, a linha melódica do refrão,
você meio que é uma dica boa pra caramba. Tenta criar uma introdução que dá uma pinceladinha no refrão. Você dá uma prévia daquele refrão no início, sem ninguém saber que aquilo tinha a ver com o refrão. Quando pinta o refrão, olha, pô, essa introdução. Então, assim, eu acho que ter opção é ótimo. Eu acho que não, se você não tem experiência, você fica perdido. Porque você fica experimentando, não sabe... Volta no quilômetro rodado. Volta no quilômetro. Ouvir muita música. A interpretação é um lance que realmente faz muita diferença. E ao mesmo tempo que é muito técnico, a gente tem que viajar, né? Entre aspas, tem que viajar. Tem que viajar. Na interpretar o que está sendo dito ali, né? Isso é... Realmente a arte, ela é mágica, né? Não, a gente estava falando aqui, né? A gente é da época de rolo, Haddad, a gente viu coisas que hoje a galera nem sabe mais o que é. Mas com isso a gente também tinha um carinho com o tempo, né? A gente tinha um carinho com essa experimentação, assim, não é, eu posso fazer melhor, que hoje o Pro Tools a gente vai criando playlist, né? Vai fazendo aquilo ali no Pro Tools, de repente você tem um monte de guitarra ali, e a primeira é a que valeu também, porque você estava mais inteiro ali, né? Você não racionalizou. Isso é o limiar, né, gente, da tecnologia versus esse menino que ninguém não quer que morre, né? É assim que é produtor, né? Que é importante dar uns tapas na música. Cala a boca. Cara, não enche o saco, tava bom a primeira. Tchau. Não grava mais, não. Como é importante o produtor te falar. Muito importante o produtor. Eu lembro que uma vez eu fui gravar uma música, sem falar nomes, né? Que a guitarra primeira já tava foda. E aí, não, vou fazer de novo. Fiz sei lá quantos takes. Aí depois de ter comido 1 hora ali do tempo, ele falou assim: vamos fazer o seguinte, me manda a música, que em casa eu vou fazer direito. Eu falei assim, putz, pelo amor de Deus. Não faço não. É isso, às vezes a mágica da produção musical, e não é nem pra gente nem precisa entrar tanto no assunto, mas é um pouco isso, assim, né? De dar liberdade, mas também de chegar e falar, velho, tá foda. Tá muito legal. Não precisa mais. Tá muito legal. E uma coisa pra gente também falar, que eu acho que a galera tem muita dúvida nisso, assim, é um pouco da questão do instrumento com relação ao orçamento, né? Você vive numa realidade diferente do que a gente vive aqui no Brasil, que é a questão da acessibilidade, né? Da gente ter bons instrumentos da gente ter as Craiglists lá nos Estados Unidos, que a gente acha os Gibson maravilhoso, né? Que aqui a gente... como é que é isso para vocês? Como é que foi essa evolução, né? Da hora de investir mais, da hora, né? Assim, a gente estava conversando isso outro dia, sobre a questão do equipamento, né, de gravação. Mas o instrumento, como é que funciona? Assim, a hora que você fala, cara, eu vou investir porque esse instrumento, igual sua bateria, é pra vida toda. Eu mesmo, igual eu falei, eu já até contei mais ou menos, né? O Plauto tinha uma loja aqui de instrumentos usados, achou a bateria no balcão, jornal Balcão, pagou nela lá R$2.000, uma bateria com 2 tambores, 4 tambores, 2 tons, 2 surdos, o bumbo, a caixa de acrílico e pratos Zildjian da época, uma bateria de 1974. Pagou R$2.000, cara. Depois ele me vendeu só os tambores por 6, eu paguei achando lindo. Eu dependi de uma sorte danada para achar o instrumento e pagar R$6.000. Uma bateria que hoje, se vender do jeito que está só os tambores, é 15 mil, 12 mil. Para vender rápido, né? Muito difícil. Então, assim, eu vou ter que trabalhar quanto para chegar nessa bateria, né? Eu tive uma carreira, eu considero bem sucedida, porque nessa época o Tia Anastácia fazia shows no Brasil todo. Eu não tinha filho, eu tinha uma renda legal. Eu fui lá e paguei na bucha e acabou. Realizei meu sonho e tal até hoje. Tem casos, o cara tem a família tem uma condição, tem um berço, papai paga, não tem problema. Problema nenhum. Não tem errado nisso, né? Se tem uma condição, a família pode ajudar a investir, isso é ótimo, mas a realidade do Brasil é essa. Ou a família dá um investimento, ou o cara vai ter que ralar bicho-boteco, ou dar a sorte, ou imprimir bem uma carreira e ela despontar para o cara conseguir ter um instrumento. Mas, poxa, o ideal é ele já ter um instrumento bom para poder despontar, né? Isso que eu já vi, por exemplo, pais que vão lá e falar, meu filho quer tocar guitarra. Aí o cara tem condição e fala, pô, qual a melhor guitarra para comprar? Pô, beleza, compra um extrato standard aqui e tá tudo certo. Então, e ao mesmo tempo, às vezes o menino, já vi casos assim,
o menino vai e desiste de tocar guitarra, aí o pai fala, vamos vender essa guitarra aí, e tá no mercado com um valor absurdo, barato. Muito. O cara não tem nem noção do instrumento. Eu dou aulas para criança, eu gosto muito de dar aula para criança, então estou sempre comprando instrumento para pai, indico sempre uma loja e muitas vezes querem comprar eletrônico e moram no apartamento. Eu sempre indico o mais simples. Vai no mais simples, você está começando, vai no simples. Sim. Pra você entender qual é o caminho. Porque às vezes o cara, por começar com a Vista Light da Ludwig, não vai entender nada. Fala, mas que som que é esse? Espera aí. Não, vai na básica. Ou o cara vai lá, compra um monte de pedal, um monte de ampli. Não gasta muito não. Não gasta muito não. Compra um mais simples e tal, pra você entender o que é. Agora, o cara que já está trabalhando e tal, tem que testar instrumento, né? Vai na loja, tenta buscar, assiste vídeo para entender qual que é, cara. E corre, e sonha e corre atrás, cara. Que vale a pena. Porque na hora que você compra aquele instrumento, aí sua inspiração triplica, cara. Sim. Vamos falar da realidade americana, que é o sonho, a gente vai lá, compra e tudo mais. Isso tá mais enraizado, se a gente vai em algumas lojas, às vezes acha aqueles violões maravilhosos, guitarra, não só questão de preço, né, de acessibilidade do instrumento. Eu lembro que assim, eu comprei meu Martin nos Estados Unidos, porque eu nunca vi um Martin numa loja em BH e era difícil achar você acha em São Paulo, mas agora você acha mais. Lá é Fusca, né? É Palio. É porque as coisas hoje são diferentes, né? Aquele saudosismo, mas quando um instrumento simples, quando a gente começou, era um simples aqui bem rudimentar mesmo, eram instrumentos de má qualidade, assim, e não tinha tanto instrumento para escolher. Hoje, o instrumento simples, ele pode ser bom. Eu não sei se pode falar aqui da Michael. Lógico. A Michael me dá um suporte. Poxa, tem uma guitarra da Michael que é super barata, seria um instrumento para uma criança ou um cara que está começando a comprar, simples. Mas assim, eu faço show com ela. Aí. Então assim, já... Eu uso o Michael também. Tem que dar um mérito que eles conseguiram oferecer coisas em conta de extrema qualidade. Agora, nos Estados Unidos também é isso. Agora, aqui hoje está aberto o mercado, mas você vai procurar uma Stratocaster, será que tem 10 Stratocasters lá para você escolher? Isso. Que o mesmo instrumento, você apaixona por um ali, ou tem um que toca melhor, tem um que você não quer largar, e tem outro que você toca um pouquinho. O que é isso? Que o instrumento que você pega e não solta. Ter opções para você experimentar e não tá naquela caristia de, poxa, o cara não deixa você nem pegar, porque se pegar, se marcar, ai meu Deus, só tem a guitarra tá no acrílico, né? Tá no vidro, assim. Então lá, cara, você tem mais instrumentos, assim, a loja tá lá, se quebrar um ou outro, tá dentro do pacote, porque a economia é melhor e tem essa cultura. E música na escola, cara, isso é um negócio social que eu acho que reflete pra caramba. Quando a coisa tá na escola, qualquer assunto que seja, é acadêmico, é da escola, tem a respeitabilidade, a nobreza de uma matéria, de um assunto, de ciência, de conhecimento, o mercado acompanha, a mentalidade das pessoas muda. Então, assim, se a criança tem música na escola, os pais já aceitam, a sociedade vê aquilo como uma coisa mais nobre, não é uma coisa de passar tempo, não é um lazer apenas, não é só música, é uma ciência, comprovadamente, faz falta para o ser humano, ele vai evoluir melhor. Então, assim, eu acho que essa mentalidade também muda. Eu acho que se no Brasil fosse implementado a obrigatoriedade de ensino de música em escola, para começar ia ter que comprar muito mais instrumentos. Isso ia gerar o mercado. O cara que faz uma batera mais ou menos, ele, tá tendo uma demanda no lance de escola, vamos fazer uma coisa mais durável, ou uma coisa mais acadêmica, mais adaptada, aí já cria um outro tipo de instrumento para aquela realidade. Eletrônica então, mesmo, que precisa. Questão acústica, se o cara economiza na acústica. Eu tô vendo aí baterias híbridas, feitas em fundo de quintal. Se um cara desse tem oportunidade... Ele vai sair do fundo de quintal. Ele vai sair do fundo de quintal. Falou, bicho, vamos botar a bateria eletrônica na sala lá, que vai ligar o volume aqui, ou então põe no fone de ouvido. Vai ter 5 crianças estudando ao mesmo tempo. Cara, olha, acho que esse papo nosso, cara, não tem como não resvalar nessa coisa. Não é falar de política, mas eu acho que tudo passa pela sociedade, entender as coisas como uma coisa nobre,
necessária. Então, assim, não adianta a gente tentar inventar coisas, tentar viabilizar shows, tentar falar de música, melhorar o mercado, melhorar a indústria, se não tem uma educação que as pessoas valorizam o músico. Porque a gente às vezes fala, pô, eu sou advogado, você é o quê? Eu sou músico. Aí você sempre vê uns caras meio, até às vezes um cara meio bem sucedido, fica, esses caras não ganham dinheiro. Ou então ele fala assim, você trabalha com o quê? Você faz o quê? Eu sou músico. Não, mas você trabalha com o quê? Não, o que esses caras perguntam pra mim, que até hoje eu escuto isso, e a bandinha lá, como é que tá? Bandinha, conjuntinho, disquinho. E a bandinha lá, como é que tá? Ou então, violão tem demais, né? O cara, você chega pra um churrasco pra comer carne e bater papo. Você trouxe o violão? Porque o músico tocando um instrumento bem tocado, não importa se o mercado acabou, se é DVD, se o DVD acabou, se o CD não sei o que, agora é MP3, ninguém ganha. Cara, ó, não interessa. O fascínio que um músico exerce, igual o Glauco chegar naquela batera dele, velho, contar e fazer esse som que você sabe fazer. Pô, galera, ver um batera tocando ao vivo, empurra. Cara, é de arrepiar, é emocionante. Ninguém bate. Isso não muda. Aconteceu o que for com esse mercado. Mas a música, a arte sempre exerce um fascínio no ser humano. Eu acho que é isso que tem que ser valorizado. O resto vem, cara. Sem dúvida. O resto vem. E o entendimento, vocês falaram uma coisa interessante aí. O americano tem um pouco do music business mais arraigado de que aquilo é uma profissão e que vai gerar, né? Por isso que eu falo que o meu trabalho hoje, que é trabalhar com aprendizagem, trabalhar com conhecimento, ele vai antes da universidade. É o menino lá de 13 anos que fala assim, putz, eu vou fazer vestibular, mas eu quero falar pro meu pai que eu quero fazer música. Como é que eu vou... e aí exatamente, aí como é que eu vou fazer isso? Só que tem um limiar muito doido, que é assim, o próprio pai não sabe o que é a música. Ele tem uma... às vezes a gente quer culpar os pais, né? Falar, não, mas o errado é o pai que não... Mas peraí, o pai sabe que a música, quais são os caminhos, as possibilidades, o online, né? Tudo que é possível com a música hoje. Então é um trabalho de base, que eu acho que eu entendo nos Estados Unidos que isso vem de um trabalho de base também. E que fortalece a classe, né? Que fortalece a possibilidade de todo mundo ter um instrumento e de que esse instrumento vai para Craigslist e que aí você acha um violão sensacional. Los Angeles, aquela loucura toda, né? De fascínio, Hollywood, né? Essa coisa tem ali uma antena difusora de coisas, tem isso também. Mas eu acho que o país também tem mil defeitos. O Brasil, o que é bom demais, o que é ruim demais, e lá também. O que é bom demais, o que é ruim também é ruim demais. Ruim demais, Mas tem essa cultura de Hollywood, da música, do mercado fonográfico, de arte, de cinema, muito pujante, né? Isso faz uma diferença. Né? Massa. Ô, gente, pra gente dar uma finalizada, porque é óbvio que nossos papos, eles sempre duram horas, né? Isso é impressionante, é muito bom. A gente tem muita experiência, muita coisa para contar. E que a galera que está começando ou que já está na batalha, que tem dúvida, que está precisando parar para escutar um pouquinho, tem que escutar vocês, assim, escutar a galera que está na linha de frente. Que dica que vocês dão, assim, pincelando esse assunto todo que a gente falou, para a galera que quer comprar o instrumento, que quer trocar, que quer achar a sua identidade, o que é dar uma pontinha em cada um aí, o que vocês acham? Eu sempre uso a minha experiência e as coisas que a gente vê, né? Eu acho que a gente tem que experimentar, a gente tem que ter cabeça aberta para entender, para que a gente conheça mais, o máximo. O conhecimento ele vai trazer a conclusão, sabe? Assim, então, e o romantismo pela coisa também, o amor pela história, isso aí faz muita diferença também. Porque quanto mais metódico você for você tem que ser verdadeiro. É uma expressão, é uma extensão, o instrumento é uma extensão. Então, quanto mais verdadeiro você for com você mesmo, o público vai te entender. Porque a gente precisa passar o que a gente quer, né? O músico, eu vejo o músico que realmente toca, é um músico que toca as pessoas. Então, na bateria é muito fácil, na guitarra, então, é muito fácil. Tá, mas e aí? E aí, né? Não, agora você toca, caralho, ó, o cara já sai dançando, né, bateria? O cara já sai dançando, aí, ó, toquei a pessoa. Legal. Então, eu acho que você tem que ser verdadeiro no que você faz, entende? O Patofu me chamou pra tocar lá eu não posso ir muito forte no prato, não, porque senão vaza no microfone da Fernanda. Incomoda ela. Mas eu nunca der pra chegar lá e tocar assim, baixinho. Não, pra que chamou o Glauco, então? Exatamente. Né? Exatamente. Então, me chamaram porque eu tenho uma assinatura e eles querem essa assinatura lá. Adaptação, mas é o Glauco tocando bateria.
Me chamaram, chama o síndico me chamou pra tocar lá. Pô, tá, beleza, vou fazer frevo. O frevo mais rock and roll que eu vou fazer. Exatamente. É esse, entende? Autenticidade. Também, então, né? Essa autenticidade vai pro instrumento. Então, qual é a configuração que eu vou usar lá no chama o síndico? Qual a configuração que eu vou usar no Patofu? Qual a configuração que eu vou fazer? É uma extensão, então eu tenho que ter essa identidade. Então, na hora de você comprar um instrumento, na hora de você criar essa sua extensão, ela tem que ter a sua identidade. Ela tem que ter aquilo que você acredita que é você. Né? Massa. É isso. E tu? Eu acho isso aí, completando aí o que o Glauco está falando, tem que ter amor ao instrumento e tocar e estudar, ficar o melhor que você pode, porque vai ter hora que o mais importante é tocar bem, e nem é o instrumento não. Mas tem hora que é um instrumento. Porque muitas vezes você tem um jingle, uma coisa para gravar, que são 2 acordes muito simples que vários caras podem tocar. Então o que adianta chamar um cara super experiente, super caro, se tem um cara aqui que tem um Martin, que tem um sonsaço, ele não é super músico, mas ele tem o super som e é simples, ele vai aguentar tocar e aquele som é foda. Então assim, tem hora que o instrumento fala pra caramba, mas tem hora que não é o instrumento, tem hora que é você. Então você tem que estudar muito pro seu 100% de estudo, você não tocar no seu 100% desesperado o tempo todo, pro seu 60%, 70%, que é o ideal de você tocar com charme, com conforto, respirando. Então você estuda muito para tocar o seu instrumento com calma, que aí qualquer instrumento vai dar alegria ao povo, se você estiver numa zona de conforto. Então tem a hora que não importa o instrumento, mas tem a hora que essa relação com o instrumento ser muito bem afinada, igual o Glauco falou, é a extensão do seu corpo, é onde a coisa sublime rola. Porque você não está pensando em música, você não está pensando no que estudou, você está dando alegria às pessoas, está tocando junto com as pessoas, está integrado a um instrumento que é o seu braço, que é um pedaço seu. Aí você dá alegria para você, para o cosmos, para o universo. Para todo mundo. Põe dinheiro na para a eternidade, compra mais um pedal, fica aí, tudo acontece, é uma coisa só. Pode crer. Ô, gente, obrigado demais. Acho que a galera tem muito a aprender com essas experiências suas e obrigado por ter doado esse tempo aí para a Agência Palco e para os músicos. Obrigado pelo convite, um prazer, Glauco, aqui. A gente é contemporâneo de rock and roll e quase se encontra tão pouco, né, bicho? Pô, prazer te rever e bater esse papo aí. Obrigado pela oportunidade. Marcinho. Tamo junto. Valeu. É isso aí, galera, tá vendo? Tem muita coisa, muita história e a gente aprende com a experiência dos músicos da nossa indústria musical e que fazem tanto sucesso. Prestem atenção em tudo que eles falaram para vocês chegar numa loja, escolher seu instrumento e definir aquele que vai ser seu companheiro nos ensaios, nos shows, nas turnês. É isso aí. Fiquem de olho nos próximos conteúdos e vamos nessa. Valeu!